Amém? Por isso, sê tu fiel também. Amém? Diz lá a pessoa que está perto de ti, Deus é fiel. E vamos à palavra do Senhor nesta hora. Nesta manhã quero partilhar convosco a palavra do Senhor. E o tema é chamados. 4 decisões para uma vida em missão. 4 decisões para uma vida em missão. Se hoje Deus te perguntasse: o que é que estás a fazer com a vida que eu te dei? Que resposta é que tu darias? O que é que estás a fazer com a vida que eu te dei? Qual seria a tua resposta? Porque tomamos decisões todos os dias. O que fazer, aonde ir, com quem andar, as prioridades que nós temos. Mas há uma pergunta mais profunda que quase nunca fazemos. E a pergunta é: quem é que decidiu quem eu sou e o que fazer da minha vida? Porque quando Deus chama, Ele não começa pelo que nós fazemos, Ele começa por aquilo que nós somos. E o meu desafio para os irmãos esta manhã é que cada um de nós individualmente, na sua vida, na sua relação com Deus, que todos nós possamos alinhar a nossa vida com o seu propósito. Se o propósito de Deus está aqui, tu não queres estar aqui. Precisamos de alinhar a nossa vida com o seu propósito. Então somos chamados. E a primeira decisão é a decisão de ser quem Deus nos chamou para ser. Ser quem Deus nos chamou para ser. Deixem-me dizer-vos que, infelizmente, há muitos cristãos que não estão desviados. Eles estão na igreja, eles amam a Deus, mas deixaram de ser aquilo para o qual Deus os chamou. Ouviu bem? Estão na igreja, estão no lugar certo, amam a Deus, são sinceros, são devotos na sua fé, mas deixaram de ser aquilo para o qual Deus os chamou. Então o desafio nesta manhã passa por sermos quem Deus nos chamou para sermos. A palavra de Deus diz-nos no livro de Jeremias: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias nasceu para cumprir os desígnios e a chamada de Deus. Ainda antes do seu nascimento havia um plano. Antes que eu te formasse, eu te conheci, eu te santifiquei. Jeremias não foi escolhido por currículo. Jeremias foi escolhido por propósito. Há um sentido de propósito de vida e realização que somente encontramos em Deus. Então a tua e a minha existência não é um erro, não foi obra do acaso. Há propósito de Deus para a nossa vida. Aquilo que pode ter sido um acidente na cabeça de alguns pais, na cabeça de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, a nossa existência não é um erro, há propósito para a nossa vida. Somos importantes, somos capazes, Deus nos dotou com dons, com capacidades, Deus quer levar-nos mais longe. Todos nós, quando somos mais novos, crescemos a sonhar. Havia uma fase da minha vida que eu queria ser veterinário. Depois queria ser bombeiro. Depois queria ser polícia. Na adolescência pensei que ia trabalhar com o meu pai nos projetos de construção. Mas aos 17 anos Deus trocou-me as voltas. E eu percebi claramente que havia um plano maior do que eu. Maior do que aquilo que eu pensava ou daquilo que eu imaginava. E deixem-me dizer-vos que, para mim pessoalmente, e isto não quer dizer que seja assim com todos, para mim pessoalmente foi uma chamada e um desafio total
para uma disponibilidade total para Ele. Onde Deus trouxe à minha vida realização quando eu compreendi o meu lugar neste corpo que é a igreja. Então, quando nós abraçamos o propósito de Deus para nós, nós experimentamos significado, experimentamos satisfação, experimentamos alegria, experimentamos realização. Não as coisas que o mundo tem para oferecer, porque essa alegria é momentânea e passageira, mas um propósito divino que verdadeiramente traz verdadeiro significado e uma alegria que permanece nos nossos corações. Muitas vezes, o inimigo das nossas almas, o acusador, fala do pior que há em ti e que há em mim. E lembra-nos disso mesmo. As nossas falhas, as nossas fraquezas, e isso muitas vezes bloqueia-nos e influencia a nossa vontade de servir. Mas eu quero lembrar-te, irmão, nesta manhã, que Deus Ele não desiste de ti. Deus Ele não desistiu da obra de transformação na tua vida, pois Ele te ama, Ele quer contar contigo, Ele acredita no teu melhor. E Deus é maravilhoso e misericordioso e cheio de compaixão, porque Deus, apesar de conhecer o pior que há em nós, Ele ainda assim acredita no nosso melhor. Então, sê quem Deus te chamou para seres. E evita o maior erro do homem, que se chama comparação. A comparação rouba a nossa alegria e rouba o nosso foco. A comparação deixa as pessoas insatisfeitas. Deixa as pessoas desviadas do propósito maior. Quando as pessoas se comparam os seus talentos, as suas posses, os seus dons, a sua aparência com outras pessoas, no fundo elas estão a dizer que Deus fez um mau trabalho. No fundo elas estão a desviar-se do caminho que Deus estabeleceu para elas, porque elas querem viver a vida dos outros e comparam a sua vida com a vida dos outros. Há gente que está tão ocupada a ver a vida dos outros que acaba por dar lugar depois no seu coração a sentimentos que não são bons. Surgem as invejas, surgem os ciúmes. As pessoas sempre julgam o seu valor com base naquilo que vem nos outros. E esta tem sido uma armadilha para impedir o crescimento e o desenvolvimento na vida de tanta gente, a comparação. Oh, porque é que eu não sou como aquele? Oh, porque é que eu não tenho as capacidades daquela pessoa? Meu irmão e minha irmã, por favor, para de te comparar com os outros e vive a tua história. Viva a história que Deus tem para a tua vida. Foca-te em Deus. Jesus, Ele estava focado, Ele dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso, para com a comparação e viva a história de Deus para a tua vida. Assume o teu lugar na história que Deus quer escrever através de ti. Porquê? Porque o propósito de Deus para nós é único, é pessoal, é individual. Deus não é repetitivo, não é uma fábrica. Deus é criativo. Por isso aceita aquilo que Deus quer fazer em ti e através de ti. Aceita e desenvolve os dons que o Senhor te deu. Apaga da tua mente esse rádio velho com um relato antigo e diabólico que diz: não és como aquele, não és como aquela. Nem queiras, porque não foi isso para o qual que o Senhor te chamou. Sucesso em algo que Deus não te mandou fazer continua a ser fracasso. Os irmãos ouviram? Sucesso em algo que Deus não te mandou fazer continua a ser fracasso. Então qual é a nossa identidade? Somos filhos amados, com um propósito único, com um propósito especial. A nossa contribuição no reino de Deus, a nossa diferença, ela é única, ela também é especial. O apóstolo Paulo, ele dizia: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, o que é que a Bíblia diz? Estão sem entendimento. Então sonha os sonhos de Deus. Vive os sonhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia: mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmão, assume o teu lugar na história que Deus quer escrever através da tua vida. Por vezes, quando eu olho ao espelho, eu pergunto-me se eu estou a ser aquilo para o qual Deus me chamou para ser. E deixa-me dizer-vos que às vezes não gosto do que vejo. E a mesma pergunta é para ti, meu querido. Estás tu a ser aquilo para o qual Deus te chamou para ser? É porque esse é o desafio de Deus e da sua palavra para ti nesta manhã. Mas nós não somos apenas chamados a ser quem Deus nos chamou para ser. Nós somos chamados a ir onde Deus nos chama a ir. A vida da fé leva-nos a uma vida de movimento, não apenas de contemplação. A vida da fé não é só contemplativa. Há a história daquele homem que ele não tinha tempo para falar com ninguém, para estar com ninguém, porque ele era tão espiritual que ele passava a vida no monte a orar. Então onde é que está fulano tal? Está no monte a orar. Então ele não falava com ninguém, não via ninguém, não tinha relacionamento com ninguém. Até que um dia alguém chegou perto dele e perguntou: olha, e quantas pessoas tu ganhaste nesse monte? E fez silêncio. Porque aquele homem percebeu que a vida dele tinha apenas uma componente contemplativa e não uma componente prática de movimento na direção daqueles que Deus colocou à nossa volta. Jesus teve muitas vezes comunhão com o Pai, mas não se ficou pelo relacionamento contemplativo. A vida de Jesus foi ativa, prática, carregada de ações. Da mesma maneira, nós não podemos ter apenas uma fé de culto. A nossa fé tem que ser expressa em ações que chegam à vida daqueles que estão perto, mas também chega à vida daqueles que estão longe. Quando pensamos nesta expressão da missão, deste tema do vos envio, a palavra de Deus diz-nos, Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 17:18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Mateus 10:16, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Profeta Isaías 6:8, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês já viram a quantidade de expressão onde a Bíblia nos diz que nós somos enviados? O apóstolo Paulo, ele dizia, Atos 20, eis que agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo vivia ligado pelo Espírito. Nós vivemos ligados pelo quê? Ou a quê? Tanta coisa quer ligar a nossa vida nos dias de hoje. Tantas conexões, tantas contas, tantas aplicações, tantas distrações, tanto ruído, como falávamos ontem. Mas Paulo dá-nos o exemplo de alguém que viveu ligado pelo Espírito, dirigido por Deus, com o foco de cumprir com alegria a carreira e o ministério do Senhor, o seu caminho, o seu propósito. Então somos chamados a sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Somos chamados a ir onde Deus nos chama a ir. Mas há mais. Nós somos chamados a frutificar, produzirmos um impacto eterno. A palavra de Deus diz no João 15, verso 8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O versículo 16 diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então somos chamados a frutificar. Isto tem diferentes aplicações. Frutificar no caráter, no fruto do Espírito. Frutificar no serviço, que é o amor em ação. Frutificar no discipulado, vida que gera vida. Frutificar no evangelismo, onde o Cristo é anunciado. Frutificar na generosidade, com uma vida entregue ao Senhor.
Nesta manhã, tenho aqui diante de vocês um cano e uma árvore. Um grande tubo, um grande cano, o nome que lhe quiserem dar, e uma árvore. O que é que há de comum entre estes? O que há de comum entre estes é que ambos transportam água. O cano apenas transporta água sem vida alguma. É eficiente, mas com o tempo degrada-se e acaba por enferrujar. Mas a árvore, ela transporta também água através do xilema, é o nome que se dá ao tecido das plantas vasculares que transporta água e nutrientes das raízes para o resto da planta. Esta cresce, adapta-se ao ambiente, tem vida. Funciona como um cano natural, mas não enferruja como o cano que não é uma árvore. A Bíblia diz-nos que a Bíblia ensina-nos também, mas percebemos que esta árvore funciona como um cano natural, mas cheio de vida. A árvore cresce, mas o cano, este enferruja. Um regenera, mas o outro degrada-se. A árvore, na medida que a água passa, esta cresce, dá sombra, produz a folha, dá o fruto. E deixem-me dizer-vos que no contexto missionário, o fruto não é opcional. O fruto é uma evidência de quem nos enviou. Nós somos chamados a frutificar. E no contexto missionário há uma grande diferença entre passar, como o cano, e frutificar, como a árvore. O cano apenas transporta o quê? Informação, atividades, até a presença em cultos. Mas a árvore transforma a água em vida, em crescimento, em fruto que permanece. Missão não é apenas fazer coisas para Deus. Missão é permitir que a vida de Deus em nós flua em nós, através de nós, para produzir fruto. Dar fruto é a prova do envio, com vidas transformadas, com pessoas alcançadas, com discípulos formados. Se não há fruto, algo está errado na ligação com a fonte. Fruto missionário é vida que beneficia os outros. Quando alguém é encorajado por nós, quando alguém conheceu Jesus por nossa causa, quando alguém cresceu porque caminhou conosco. E, meu querido, deixe-me dizer-lhe que se porventura alguém não está a ser encorajado por nós, a frutificar no reino de Deus por causa de nós, que conhece Cristo por causa do nosso testemunho, que cresce conosco por causa do benefício que trazemos às suas vidas, se calhar estamos a viver como canos e não como árvores. Hoje, Deus não te pergunta se a água passa por ti, mas hoje Deus pergunta: quem é que está a crescer por tua causa? Muita gente é local de passagem apenas, mas porque não servem os outros acabam por enferrujar com a vida. Mas quando nós somos árvore plantada junto a ribeiros de águas, nós podemos ver que outros podem crescer por nossa causa. Muitas pessoas vivem tão centradas em si mesmas que tudo começa nelas e acaba nelas. E se a vida começa em mim e acaba em mim, nós temos problemas. Mas se eu recebo a vida de Deus na minha vida para fluir para a vida dos outros, então estamos a frutificar. E Deus, Ele nos chama para frutificar. Por isso, meu irmão, não sejas um cano por onde apenas passa informação, mas seja uma árvore que produz fruto para a glória de Deus e que toca a vida daqueles que estão à tua volta. Somos chamados a ser quem Deus nos chamou para ser. Somos chamados a ir onde Deus nos chama. Somos chamados a frutificar para termos um impacto eterno. Somos chamados a viver a missão com coragem.
Viver a missão com coragem. Gosto muito deste texto de Lucas 13, verso 31, onde está escrito que naquele mesmo dia chegaram uns fariseus perto de Jesus e disseram-lhe: sai, retira-te daqui, Herodes quer matar-te. Jesus podia ter ficado assustado com a situação e ter dito: é melhor ir embora. Mas não, ele lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa, Jesus chamou raposa a Herodes, que eu expulso demónios, efetuo curas, hoje e amanhã e no terceiro dia está consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Vivermos a missão com coragem. Irmãos, no contexto de igreja e também no contexto missionário, não há apenas ovelhas. Às vezes nós temos a tendência de pensar que toda a gente que entra na porta da igreja é ovelha, porque diz amém. Mas nem toda a gente que entra pela porta da igreja e diz amém é de facto ovelha. Raposas e lobos surgem no ministério. Não está escrito na palavra de Deus: se introduzirão no meio de vós lobos devoradores à procura de quê? De devorar o rebanho, de dispersar o rebanho. Raposas e lobos sempre surgem no ministério. Pessoas cujos motivos não são os puros nem são os de Deus. Tentativas de sabotagem de ministérios, de líderes. Jogo duplo. Gente que desencoraja os outros. Gente que desvia as pessoas do caminho certo pela sua má língua, pela sua murmuração. Se porventura está aqui alguém com um espírito de raposa, deixa-me dizer-te: arrepende-te do teu pecado enquanto é tempo. Porque eu nunca vi ninguém lutar contra Deus e vencer. Foi muito rápido. Eu repito. Se está aqui alguém com um espírito de raposa, arrepende-te do teu pecado enquanto é tempo. Porque eu nunca vi ninguém lutar contra Deus e vencer. É por isso que nesta realidade de igreja e de campo missionário, onde não há apenas ovelhas, mas também raposas e lobos, um pastor tem sempre que ter duas vozes. Uma que chama as ovelhas e outra para expor os lobos e as raposas. Como distinguir? Eu cresci e sempre que eu me lembro de ser gente, o meu pai sempre teve meia dúzia de ovelhas lá numa quinta. Então eu sempre cresci a ir com ele ajudá-lo. E sabe uma coisa que eu aprendi desde cedo? Às vezes eu tentava torear lá os carneiros e levava com cada marrada daquelas grandes, mas a ovelha, eu nunca vi uma ovelha a morder. Nunca fui mordido por uma ovelha. Quando tu vires uma ovelha a morder, provavelmente ela não é ovelha. É raposa ou é lobo. E no contexto missionário sempre encontraremos as ameaças que nos querem fazer parar. Tentaram fazer parar Jesus. Herodes quer matar-te, é melhor sair daqui e ir para outro lugar. Queriam intimidar Jesus, queriam que Jesus ficasse com medo da situação. E deixe-me dizer, irmão, que aí nós precisamos de coragem diante das raposas. A palavra de Deus diz-nos que Jesus lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demónios, efetuo curas, hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado. Jesus não se intimidou com os Herodes nem com as raposas. Jesus chama Herodes de raposa, símbolo de astúcia, mas também símbolo de fraqueza e de falsidade. A raposa é um animal associado à esperteza, à habilidade de enganar. E Jesus revela que Herodes ele era calculista, ele era manipulador.
Ao contrário do leão, que é símbolo de força e autoridade real, a raposa transmite fragilidade e duplicidade. Herodes queria parecer poderoso, mas na verdade era fraco diante dos planos de Deus. E Jesus não se deixou intimidar por governantes corruptos. Pelo contrário, ele expôs a falsidade do poder humano diante da soberania de Deus. Ele revelou que a missão do reino não pode ser interrompida por astúcia, ou por ameaça, ou por violência, ou por querer tentar intimidar e afastar as pessoas do lugar onde elas estão. Chamar Herodes de raposa foi uma forma ousada de mostrar que ele era enganador, limitado e irrelevante. E esta é a condição das raposas que tentam lutar contra a igreja do Senhor Jesus. A verdade é que eles são enganadores, limitados e irrelevantes diante do plano eterno do Pai. Jesus afirma que continuará a sua missão. E isto é lição para líderes. Jesus não permitiu que a raposa o intimidasse e desviasse e o distraísse do seu ministério. Não. Jesus, ele continuou a fazer o quê? A expulsar demónios. Jesus continuou a curar os enfermos. Jesus continuou a fazer o ministério até ao tempo determinado por Deus. Às vezes as raposas querem ocupar-nos o tempo. E nós precisamos de não ter medo das raposas e viver a missão com coragem, não nos desviando daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Porque às vezes querem impedir que a missão e que a obra de Deus avance. Nada nem ninguém podem parar o plano do Pai. Por isso, meu irmão, não tenhas medo de testemunhar de Cristo. Não te intimides com as raposas. Não deixes que pessoas astutas ou manipuladoras desviem a tua vida do propósito mais elevado, que é o propósito do Senhor. Afinal de contas, a nossa chamada vem de Deus e não de homens. Por isso, permanece nele e mantém nele a tua mente e o teu olhar. O tempo da nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, vivermos em obediência é a nossa maior segurança. O apóstolo Paulo, ele dizia, pelo qual sofro trabalhos e até prisões, como se fosse malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Nem prisões, nem perseguições podem deter o Evangelho. A mensagem de Cristo, ela é imparável. A palavra de Deus continua a ser viva e ativa e ela não depende de circunstâncias externas. Por isso, viva a missão com coragem, irmão. Leva a palavra adiante, mesmo que enfrentes oposição. Usa cada oportunidade no trabalho, na escola, nas redes sociais, na família, para semear o Evangelho. E não te deixes intimidar. Não é o medo que dita o teu futuro. É o plano de Deus, é a vontade de Deus, é a autoridade de Cristo sobre a tua vida. Por isso, mantenha o foco na chamada. Não percas tempo com distrações e confia no poder da palavra viva. Porque ninguém pode deter ou parar o plano eterno de Deus. Precisamos de viver a missão com coragem. A palavra de Deus diz-nos que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de amor, de fortaleza, de amor e de moderação. Então, 4 decisões para o dia de hoje. Somos chamados a ser quem Deus nos chamou para ser. Somos chamados a ir onde Deus nos chama a ir. Somos chamados a frutificar. Não sejas um cano ferrugento onde apenas a informação passa por ti e porque tu não estás arraigado onde deves, com a motivação certa, não estás a frutificar no reino de Deus. Tens a cabeça cheia, mas sem fruto, uma árvore sem folhas, uma árvore sem fruto. Somos chamados a frutificar para produzir um impacto eterno. E somos chamados a viver a missão com coragem. Enfrentando lobos, enfrentando raposas, enfrentando oposição, mas permanecendo firmes naquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Feche os teus olhos, por favor. E por favor, não haja distração na sala. Não te distraias.
nem sejas um fator de distração para ninguém. Fecha os teus olhos nesta hora e vamos falar com o nosso Pai. Oh, Senhor querido, será que tu podes estender as tuas mãos na direção do Senhor? Estenda as tuas mãos como sinal de entrega. Estenda as tuas mãos como sinal de dedicação. Somos chamados a ser aquilo para o qual Deus nos chamou para ser. Muita coisa na vida quer distrair-nos e quer desviar-nos do propósito eterno que o Senhor tem para a nossa vida. Muitas vezes o inimigo, não conseguindo roubar a nossa fé, não conseguindo desviar-nos do caminho da verdade, tudo fará para que nós não sejamos quem Deus nos chamou para ser. Muitas vezes as ocupações com a vida, com o trabalho, com os afazeres, com as responsabilidades, com a família, com tanto ruído, com tanta distração à nossa volta, muitas vezes nos desviamos daquele que é o caminho que Deus quer que nós possamos traçar, de um plano maior que nós mesmos. Talvez tu tenhas lutado com a comparação, olhas para a vida daquele irmão, olhas para a vida daquela irmã. Porque é que a minha vida não está assim? Porque é que a minha vida não está assado? Por que razão eu estou a passar esta luta? Por que razão estou a passar esta dificuldade? E essa comparação faz-te viver a vida dos outros e não o propósito que Deus tem para ti. Mas eu gostaria de orar nesta manhã, não apenas eu, mas os pastores, os missionários que estão aqui presentes. Por homens e mulheres que querem dizer nesta manhã, eu quero... Ajuda-me, Senhor, a alinhar a minha vida. Ajuda-me a ser aquilo que Tu me chamaste para ser. Eu não quero viver um plano que não é o Teu, que é o meu. A verdade é que a palavra de Deus diz-nos que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Muitas vezes somos achados a tomar decisões que estão a remar contra a maré daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Tua vida pode estar ocupada, mas nem por isso realizada. Por isso, se tu estás nesta manhã neste lugar e tu gostarias de dizer, Senhor, ajuda-me a alinhar a minha vida com o Teu propósito. Eu quero ser quem Tu me chamaste para ser. Talvez reconheces que Deus está a pedir algo mais de ti. Tu podes não ser chamado para ir como missionário a tempo inteiro para um destes campos que temos ouvido ao longo destes dias. Mas isso não quer dizer que o teu papel na igreja onde o Senhor te colocou seja um papel decorativo. Porque a palavra de Deus diz-nos que devemos ser pedras vivas, não pedras decorativas. Somos chamados a produzir fruto no reino de Deus para a sua glória. Somos chamados a não sermos apenas um tubo que enferruja com o tempo, que recebe informação, mas que não permite que essa informação se frutifique. E Deus nesta manhã está a esticar-te, como temos ouvido. Está a desafiar-te, quer levar-te além do teu conforto. O Senhor nesta manhã está a querer levar-te para uma área desconhecida, mas que é importante para o teu crescimento, para a tua fé. De forma que aquilo que tens recebido de Deus não apenas passe por ti e a tua vida fique enferrujada de conhecimento, mas sem fruto. Mas que a vida possa estar verdadeiramente solidificada na palavra do Senhor, com o coração no lugar certo, com a motivação certa para fazer a vontade de Deus. Precisamos de viver a missão com coragem. Precisamos de nos rodear das pessoas certas. Precisamos de ser estimulados por quem verdadeiramente é um estímulo de Deus para a nossa vida e não o contrário. Talvez tu precisas de coragem para tomar algumas decisões importantes no que diz respeito à tua vida, no que diz respeito aos relacionamentos. Deus quer nos ajudar em todas estas áreas, mas nós precisamos de responder à sua voz. O Senhor, Ele nunca vai forçar obra e trabalho nas nossas vidas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos de buscar, precisamos de pedir, precisamos de bater. Precisamos de ir na sua direção. Deus espera de movimento da nossa parte. Por isso, se tu estás neste lugar, o Espírito de Deus tem ministrado ao teu coração esta manhã pela sua palavra. Responde à sua palavra. Para que a tua vida não seja um cano enferrujado de informação que não produz fruto. Mas que nesta manhã tu possas dizer, Senhor, eu quero ter a minha vida enraizada em Ti. Na Tua palavra, eu desejo produzir fruto.
Eu desejo que a minha vida produza folhas, produza vida, produza esperança, que haja paz, que haja gozo, que haja alegria no meu coração. Por isso, se de alguma maneira o Espírito de Deus esta manhã te desafiou, nós queremos orar por ti nesta hora. Sai do teu lugar e vem à frente. E vamos orar juntos, vamos entregar juntos. Sabe que há decisões na nossa vida que são tão importantes. Darmos o passo para irmos na direção de Deus, ao altar de Deus, não é sinal de fraqueza. É sinal de sabedoria. É sinal de maturidade. É sinal de que estamos no caminho certo. É sinal de que queremos nos chegar a Deus e queremos que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida de uma forma especial, sobrenatural, segundo o seu coração. Pai, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, usa a Tua palavra nesta manhã para ministrar e tocar e convencer corações. Que tudo aquilo que seja confusão, que tudo aquilo que seja distração, que todas as vozes contrárias fiquem silenciadas agora diante do poder de Deus, diante da palavra do Senhor. Em nome e no poder de Jesus Cristo. Paralisamos e repreendemos toda a influência contrária a Deus e ao Espírito de Deus. Cesse em nome de Jesus. E que o Espírito Santo tenha total liberdade para se mover neste lugar. Agora, irmão, é a tua responsabilidade. Se o Espírito de Deus falou à tua vida, responde. Sai do teu lugar, vem à frente como um sinal de entrega para Cristo. E vamos orar juntos na presença do Senhor. Não resistas à voz do Espírito. Não resistas à instrução da palavra. Se o Senhor te fala, se o teu coração se moveu na sua presença, se tu queres dizer esta hora, Senhor, eu quero ser quem tu me chamaste para ser, então não andes, corre para a sua presença. Vem diante dele com um coração sincero e busca a sua face, para que a graça de Deus se manifeste na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome e no poder de Jesus Cristo. Senhor, oramos de igual forma pela tua igreja neste lugar. Que tudo aquilo que queira sabotar a obra que tu queres fazer neste lugar caia por terra no nome de Jesus Cristo. Pois continuaremos a pregar a tua palavra e a expulsar demónios e efetuar curas no nome santo e bendito de Jesus Cristo. A glória continuará a ser dada ao teu nome. E a tua igreja continuará a crescer e a desenvolver e a florescer para a glória de Deus Pai. Oh Senhor querido, os irmãos estão aqui à frente, estendam as vossas mãos na direção do Senhor e começa a entregar-te a Ele nesta hora. Igreja de Jesus, orem comigo, por favor. Estendam as vossas mãos, pastores, servos de Deus, vamos orar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz em nós, Senhor, segundo o teu desejo. Faz em nós, Pai, segundo a tua vontade. Oh Senhor, queremos ser aquilo que tu queres que nós sejamos, com um propósito eterno que tu viste, Senhor. Ainda estávamos no ventre da nossa mãe antes de sermos formados. Oh Pai querido, reaviva esta vida, essa certeza, esse amor, essa paz, essa chamada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Somos chamados a ir onde tu queres que nós possamos ir, para frutificar para a tua glória, para frutificar para a tua glória. Declara diante de Deus e diz: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, faz a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, que todas as cadeias espirituais, que todas as cadeias ao nível emocional, que a angústia, que a depressão, que os pensamentos contrários, de suicídio, Senhor, de isolamento, caiam por terra nesta hora em nome de Cristo. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus se manifeste de forma sobrenatural para a tua glória. Igreja do Senhor, estenda as tuas mãos e ora a Cristo. Ora ao Senhor das nossas vidas. Levanta um clamor em favor destes irmãos e vamos adorar o seu nome. Aleluia, 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 aleluia. Oh,